Estudos Bíblicos, lição 9A. Análise de textos utilizados na promoção da ideia de consciência na morte. Este estudo é um suplemento à lição número 9 e que iremos abordar alguns tópicos. Ponto 1. Estar ausente do corpo. 2 de Coríntios 5, 8. Ponto 2. O desejo de Paulo de partir e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 25. Ponto 3. A transfiguração. Mateus 17, 3. Ponto 4. O ladrão na cruz. Lucas 23, versículos 42 e 43. Ponto 5. Jesus pregando para pessoas mortas. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Ponto 6. O espírito de Estevão. Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. E ponto 7. Batismo pelos mortos. 1 de Coríntios 15, 29. Vamos começar então com o ponto número 1, que é estar ausente do corpo, e que se baseia em 2 de Coríntios, capítulo 5 e o versículo 8. Em 2 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 8, Paulo fala de deixar este corpo e habitar com o Senhor. Será que isso significa que quando uma pessoa morre, ela deixa o corpo e vai para junto do Senhor? Vamos ler todo o contexto para ver o que o apóstolo está a dizer. Em 2 de Coríntios, capítulo 4, Paulo fala sobre os problemas e aflições que nos sobrevêm nesta vida. No entanto, ele diz que essas tribulações não são nada quando comparadas com o peso eterno da glória muito excelente que receberemos na vida futura. Não precisamos de nos preocupar com o que acontece a este corpo. Somos agora apenas vasos de barro, mas o Senhor um dia nos dará novos corpos que nunca se deteriorarão. No capítulo 5, Paulo fala dos dois corpos, o terreno e o eterno. Metaforicamente, refere-se a eles como habitações. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Capítulo 5, versículo 1. De seguida, o apóstolo fala do seu desejo de ser revestido do corpo imortal. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Versículo 2. Ser revestido aqui significa viver num corpo. Nesta vida, estamos revestidos de um corpo mortal. Na próxima vida, nós seremos revestidos de um corpo imortal. Agora, nota a ênfase de Paulo no versículo 3. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Se vestido significa estar num corpo, estar nu é estar sem um corpo. Observe que Paulo deixa bem claro que a vida futura é um estado vestido e não um estado nu. Ele não dá absolutamente nenhum apoio ao ensino da vida sem corpo. Falando da vida futura, ele diz: se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. No versículo 4, Paulo enfatiza novamente a mesma ideia. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Não foi num estado despido sem corpo que Paulo antecipou, mas um estado vestido num corpo. A próxima pergunta é: quando receberemos o corpo imortal? Quando é que o mortal seja absorvido pela vida? Versículo 4. Para os coríntios, isto não era uma questão. Paulo já lhe tinha dito na sua primeira epístola. Ele havia dedicado todo o texto de 1 de Coríntios 15 ao tema da ressurreição. Aí, Paulo tinha-lhes dito claramente quando a mortalidade é absorvida pela imortalidade.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 ao 54. Quando é que isto acontece? Na última trombeta, na ressurreição, na vinda de Jesus. Então dir-se-á: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Até aqui aprendemos que, ponto 1, não há vida no estado despido sem corpo. E ponto 2, é no momento da vinda de Cristo que seremos ressuscitados. Voltemos a 2 Coríntios capítulo 5. Neste ponto da nossa passagem, Paulo começa uma avaliação dos dois corpos, o corpo mortal que temos agora e o corpo imortal que receberemos na ressurreição. Lembre-se de que o cenário de toda essa discussão é o encorajamento de Paulo aos leitores para que não desanimem com as aflições atuais. Não só o corpo ressuscitado será incorruptível e eterno, mas há outro fator que o tornará muito mais desejável do que a vida presente. Esse fator é a presença do Senhor. Este tema de estar com o Senhor encontra-se também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Ao considerar os dois corpos, o da vida presente e o da vida futura, Paulo ansiava pelo privilégio disponível apenas na vida futura, de estar corporalmente com o Senhor. Portanto, ele continua em 2 Coríntios capítulo 5 e versículos 6 a 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo presente, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Tenha em mente que Paulo não está a descrever um estado sem vestes, sem corpo. Ele está se referindo ao momento em que receberá o corpo imortal. O corpo do qual ele então estará ausente é o seu atual corpo terreno, mas ele não estará sem corpo, nu naquele momento. Ele deixou isso bem claro nos versículos anteriores. Repare novamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e os versículos 16 e 17, como Paulo esperava estar presente com o Senhor. Ele descreve a vinda gloriosa de Cristo, a ressurreição dos mortos e a transladação dos santos vivos. Então ele diz: e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa palavra assim significa dessa maneira, dessa forma ou por esse meio. Portanto, Paulo está dizendo:
e assim que estaremos com o Senhor. Uma vez que é por meio da vinda de Cristo e da ressurreição que estaremos com o Senhor, então é óbvio que não estaremos com o Senhor antes desse tempo. Portanto, fica claro a partir dos factos acima que quando Paulo falou de estar ausente do corpo e presente com o Senhor, ele não estava pensando no tempo em que ele estaria morto. Ele não estava desejando ardentemente a morte. Ele estava olhando para além da sepultura, para além da ressurreição, para aquele momento glorioso em que ele saudaria Jesus face a face e viveria com ele para sempre. Vamos entrar no ponto 2. O desejo de Paulo de partir e estar com Cristo. Outra passagem que tem confundido algumas pessoas é Filipenses capítulo 1 e os versículos 20 a 25. Alguns têm usado esses versículos para promover uma doutrina que é contrária aos próprios ensinamentos claros de Paulo sobre o assunto da morte. Mas quando olhamos objetivamente para ela, descobrimos que a passagem é totalmente consistente com o resto da Bíblia. Se destacarmos algumas frases da passagem, veremos a linha de pensamento de Paulo. Ele está a falar da sua expectativa sincera, da sua esperança, do que escolherá, de ter um desejo e do que é mais necessário. Não se trata de expressões utilizadas quando se apresenta um discurso doutrinário. Ele está a abrir aos seus leitores as suas aspirações pessoais mais profundas. O maior desejo de Paulo nesta passagem é que Cristo seja engrandecido no seu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. O problema é que ele não sabe dizer o que é melhor, viver ou morrer. Ele quer fazer aquilo que melhor glorificará a Cristo. Ele anseia por estar com Cristo. Ele sabe que estará com Ele na próxima vida. Este pensamento é maravilhoso para ele. No entanto, percebendo que o seu trabalho ainda é necessário nesta vida, conclui: sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. A frase em que algumas pessoas têm tropeçado é o desejo de Paulo de partir e estar com Cristo. Note que ele não diz que vai partir e imediatamente estar com Cristo. Também não está a falar de uma presença sem corpo com ele, pois o seu desejo era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Para efeitos da presente discussão, não há necessidade de entrar em pormenores sobre a decomposição do seu corpo, o esquecimento no sono da morte e as especificidades da ressurreição. Não é esse o assunto em causa. No entanto, mesmo assim, as palavras que ele usa descrevem a experiência da morte de forma muito explícita. Para a consciência do indivíduo, a morte não é registada de todo. Podem passar milhares de anos. Os mortos não sabem nada sobre ela. O seu primeiro momento consciente na ressurreição não conhece nenhum lapso de tempo desde o seu último momento consciente antes da morte. Após a morte de Paulo, a próxima coisa que ele saberia é que estaria com Cristo. A sua descrição é mais experimental do que técnica e, portanto, harmoniza-se perfeitamente com a sua instrução doutrinal direta sobre o estado dos mortos. Quando é que Paulo esperava estar com Cristo? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 1, ele explica claramente que a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele ocorrem ao mesmo tempo. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 4, Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não estaremos com Cristo em glória até o seu aparecimento, o seu glorioso retorno em poder e majestade. Paulo também fala do retorno de Cristo em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo compreendeu que a sua coroa de justiça seria guardada para ele até à vinda de Cristo e não seria recebida até esse dia. Ponto número 3. A transfiguração. Será que a aparição de Moisés e Elias na transfiguração de Cristo, em Mateus 17:3, prova que os santos da antiguidade estão agora no céu? O caso de Elias é fácil quando nos lembramos que Enoque e Elias nunca morreram, mas foram transladados para o céu. Hebreus 11:5 e 2 de Reis 2:11. Moisés, no entanto, morreu. Deuteronômio 34:5. Mas depois aconteceu algo muito interessante. Judas, capítulo 9, menciona uma disputa entre Miguel e o demónio sobre o corpo morto de Moisés. O diabo foi repreendido e o plano do Senhor prevaleceu. Deuteronômio 34:6 diz que Moisés foi sepultado. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. David, por outro lado, ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos 2:29. Por que esta diferença? A aparição de Moisés no Monte da Transfiguração indica que ele foi ressuscitado corporalmente dos mortos. Moisés não foi para o céu como um espírito sem corpo. O Senhor reclamou também o seu corpo. Judas capítulo 9. Elias também não deixou o seu corpo na terra, pois 50 homens fortes procuraram-no durante 3 dias e nada encontraram. 2 de Reis 2:17. O próprio Jesus ascendeu corporalmente ao céu. Em toda a Bíblia não há um único exemplo de alguém que tenha ido para o céu, excepto em corpo vivo. Moisés não é o único que foi ressuscitado e levado para o céu. Quando Jesus morreu, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, Mateus capítulo 27 e os versículos 52 e 53, de modo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. O facto de Moisés estar vivo e corporalmente presente quando Jesus foi transfigurado fornece apoio não para a doutrina da imortalidade natural, mas para a doutrina da ressurreição. Ponto número 4. O ladrão na cruz. Algumas pessoas têm sugerido que o diálogo registado em Lucas, capítulo 23 e os versículos 42 e 43, indica que os justos vão imediatamente para o paraíso quando morrem. Se assim fosse, para que Cristo fosse fiel à sua promessa, tanto ele como o ladrão teriam de chegar ao céu antes do sol se pôr nesse mesmo dia. Vamos ver se eles realmente chegaram. Primeiro, será que Jesus foi para o céu naquele dia? A Bíblia nos diz que não, pois quando ressuscitou ele disse: ainda não subi para o meu Pai. João 20:17. Portanto, Jesus não foi para o céu naquele dia. E o ladrão foi? A Bíblia diz-nos que em João capítulo 19 e os versículos de 31 a 34, que ao fim do dia os soldados foram e encontraram os 2 ladrões ainda pendurados na cruz, ambos ainda vivos. Depois partilham-nos as pernas e desceram-nos da cruz por causa do sábado. Portanto, o ladrão também não chegou ao céu naquele dia. Então, Jesus mentiu? Não. O problema resolve-se facilmente quando percebemos que, quando a Bíblia foi escrita, não havia sinais de pontuação. As vírgulas e os pontos foram acrescentados centenas de anos depois, quando a Bíblia foi traduzida para o português. Em Lucas 23:43, os 2 pontos deveriam ter sido colocados depois e não antes da palavra hoje. Na verdade, lê-se: verdadeiramente eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Jesus deu-lhe nesse dia uma promessa que não quebrará. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então dirá o Rei:
possuí por herança o reino que vos está preparado. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. E era só isso o que o ladrão estava a pedir. Ele não pediu para ir para o céu naquele dia. Ele simplesmente disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lucas 23, 42. Ponto número 5. Jesus pregando para pessoas mortas. Alguns têm-se perguntado se, enquanto Jesus estava morto, poderia ter aproveitado a oportunidade para pregar a outras pessoas que também estavam mortas. A pergunta vem de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, uma passagem que merece agora a nossa atenção. É sempre importante lembrar que a Bíblia não se contradiz. O que quer que esse versículo diga deve estar em harmonia com o que o resto da Bíblia ensina sobre esse assunto. Caso contrário, não poderia ser a palavra inspirada de Deus. Isaías 38:18 diz: A sepultura não te pode louvar, a morte não te pode celebrar. Os que descem à cova não podem esperar a tua verdade. Não faria sentido Jesus pregar àqueles que não podem ter esperança. A Bíblia também afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Portanto, pregar para os mortos não se encaixa na descrição bíblica da morte. Vejamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, para ver o que diz e o que não diz. O versículo 18 diz-nos que Jesus foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. A palavra vivificado significa trazido à vida. É quando são ressuscitados que os mortos são vivificados. João 5:21. A passagem em 1 de Pedro 3 não nos diz quando é que Jesus foi vivificado. Diz-nos simplesmente duas coisas. Ponto 1, que Jesus foi morto, e ponto 2, que foi trazido de volta à vida. Para descobrir quando é que ele foi ressuscitado, temos de ir ao relato atual nos Evangelhos. Ele foi crucificado no dia da preparação, Mateus 27:62, e ressuscitou no primeiro dia da semana, Mateus 28:1. Assim, o relato bíblico é claro. A nossa passagem diz que Jesus foi vivificado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo. O próprio Jesus declarou que é o Espírito que vivifica, João 6:63. Então, comparando Escritura com Escritura, nós temos uma boa explicação para o versículo 18. Jesus foi morto na carne na sexta-feira à tarde e ressuscitou pelo Espírito no domingo de manhã. As três palavras seguintes da nossa passagem são também uma vez. A palavra também indica a introdução de um acontecimento diferente, sendo o fator comum o envolvimento do Espírito Santo. Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. Ele também pregou pelo Espírito. Cristo, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão. A palavra espíritos, neste versículo, significa simplesmente pessoas. Muitas vezes, na Bíblia, usa-se uma figura de linguagem pela qual uma parte característica de uma coisa representa o todo. Como o espírito ou fogo de uma pessoa é uma parte característica dela, a palavra espírito, às vezes, é usada para representar a pessoa. Por exemplo, em 1 de Coríntios 16:18, meu espírito significa simplesmente uma pessoa. Em Gálatas 6:18 e 2 Timóteo 4:22, o vosso espírito significa simplesmente uma pessoa. O conceito de prisão é usado em outras partes da Bíblia em referência à condição daqueles que estão presos no pecado. Ao ímpio, com as cordas do seu pecado, será detido.
Provérbios 5:22. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 de Pedro 2:19. A obra do Evangelho é proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Isaías 61:1 e ver também Isaías capítulo 42, versículos 7 e 22. Com este pensamento, 1 de Pedro 3:19 diz simplesmente que foi também através de seu Espírito Santo que Cristo pregou às pessoas presas ao pecado. Repare-se que o versículo 19 não nos diz quando é que esta pregação teve lugar. Para descobrir isso, temos de ir ao versículo 20 que diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Aí está. Os versículos 19 e 20 estão falando sobre o que aconteceu nos dias de Noé. Noé foi chamado de pregador da justiça. 2 de Pedro 2:5. Através da sua pregação, o Espírito Santo trabalhou nos corações das pessoas. Mas, por causa da maldade daquela geração e da sua recusa em obedecer a Deus, o Senhor disse: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Durante 120 anos, Noé pregou. Aquelas pessoas tiveram mais oportunidades de ouvir e aceitar o Evangelho do que qualquer outra geração. No entanto, poucas, ou seja, 8 almas foram salvas. Quando esses 120 anos terminaram, a sua oportunidade de salvação tinha terminado para sempre. Eles não ouviriam mais nenhuma pregação. Pedro não diz que Jesus fez alguma coisa enquanto estava morto. Ele, pelo Espírito, pregava ao povo nos dias de Noé, enquanto a arca se preparava. E é só isso que o texto diz. Não diz nada sobre um purgatório, não faz menção a espíritos desencarnados e não diz nada sobre pregar a pessoas mortas. 1 de Pedro 4:6 diz-nos que o Evangelho foi, pretérito perfeito, pregado a pessoas que estão presentemente mortas. Elas estão mortas agora, mas em nenhum lugar diz que elas estavam mortas na época em que o Evangelho foi pregado a elas. Tal afirmação contradiz tudo o que a Bíblia ensina sobre a morte, a salvação e a justiça de Deus. O vivente, esse te louvará. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Isaías 38:19. Ponto 6. O espírito de Estevão. O que é que aconteceu ao espírito de Estevão quando ele morreu? A mesma coisa que acontece com o espírito de toda a gente quando morre. O versículo é Atos capítulo 7 e versículos 59 e 60. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O seu espírito é simplesmente a centelha de vida que pertence a Deus. Perdemos-lo quando morremos. Quando a Bíblia diz que o fogo de vida volta para Deus, não diz que ele leva consigo qualquer porção da sua capacidade mental. A consciência humana é um processo fisiológico que depende de nervos e tecidos. Em referência ao homem, a Bíblia nunca fala de qualquer consciência de espíritos desencarnados. Vamos ao 7º e último ponto. Batismo pelos mortos. Será que Paulo ensina em 1 Coríntios 15:29 que devemos ser batizados pelos mortos? Não, ele não ensina. Este capítulo está a abordar a ressurreição. Qualquer que seja a conclusão a que cheguemos quanto ao significado desse versículo, devemos reconhecê-lo como um argumento a favor da ressurreição. A linha de raciocínio é a seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Ele está a promover não a consciência durante a morte, mas a ressurreição após a morte.
Paulo aqui pode estar se referindo a um costume pagão de ser batizado pelos mortos. Note que ele usa a palavra os em vez de nós. Ele não diz que nós deveríamos ser batizados pelos mortos. Ele simplesmente diz que são eles. Sem realmente endossar a prática deles, ele estava dizendo: mesmo os pagãos que são batizados pelos mortos acreditam que haverá uma ressurreição. Caso contrário, por que é que seriam batizados por eles? O argumento é semelhante aos versículos 16 a 18, onde Paulo diz: porque se os mortos não ressuscitam, também os que dormem estão perdidos. A única esperança para os mortos está na ressurreição. A Bíblia ensina claramente que um homem tem de se arrepender pessoalmente, crer em Cristo, confessar os seus pecados e ser batizado para ser salvo. Atos 2,38, João 3,16 e 1 de João 1,9. Só pode operar a vossa salvação. Filipenses 2,12. Nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ezequiel 14:20. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Salmo 49:7. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Aqueles que morrem em pecado não têm mais a oportunidade de se arrepender. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Agora, enquanto estamos vivos, enquanto o sangue ainda corre nas nossas veias, enquanto ainda somos capazes de responder ao convite de Cristo, este é o momento de nos entregarmos totalmente a Jesus. Assim, descobrimos, examinando de perto os vários textos que muitos usam para tentar promover a ideia de que há consciência após a morte, que nenhum texto prova tal ideia. Pelo contrário, os textos bíblicos sobre este assunto revelam claramente que, uma vez morta a pessoa, não sabe coisa nenhuma. E também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já apareceram. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Assim, permanece no seu túmulo sem saber coisa alguma do que se faz debaixo do sol até à sua ressurreição. O nosso próximo estudo, que será a lição número 10, abordaremos o tema O que é uma alma? Até lá, desejamos as maiores bênçãos de Deus para todos vós.